registros psicossemânticos? É um produto do fenômeno RAM, ou seja, o fenômeno do registro automático da memória. Toda vez que ocorre a experiência, a gente está recapitulando, toda vez que ocorre a experiência, o fenômeno RAM pega a experiência e armazena na memória. E armazena na memória em forma de registro psicossemântico. E aí começa a construção da sua história intrapsíquica, né? E Eric, por que essa história intrapsíquica ela é tão importante? Porque é ela quem vai dar origem à construção dos seus pensamentos. É ela que vai dar origem à construção dos pensamentos. Então, o que ocorre? Você tem vários fenômenos que leem a memória, né? Então, os fenômenos, antes deles produzirem as cadeias de pensamentos essenciais que vão dar origem às cadeias de pensamentos conscientes, porque os essenciais, eles são inconscientes. E eles fazem os pensamentos conscientes nascer. Os pensamentos conscientes são esses pensamentos que você tem consciência da existência deles. Agora mesmo eu estou me comunicando com você por meio de pensamentos conscientes que eu estou tendo e eles estão sendo mimetizados em linguagem. Eu estou traduzindo eles em palavras, né? Esses são os pensamentos dialéticos, né? Os pensamentos que são produtos da sua imaginação, ou seja, basicamente são imagens mentais, eles são pensamentos antidialéticos, tá? E esses dois pensamentos são pensamentos conscientes, você tem plena consciência deles. Então, por isso que a história intrapsíquica ela é importante. Por quê? Porque ela vai dar origem a isso tudo. É por isso que a história intrapsíquica ela é uma das coisas mais importantes na sua inteligência. É dela que basicamente vai nascer todo o restante. Então, o que acontece? A gente tem alguns fenômenos que leem a memória inconscientemente. Você é muito mais inconsciente do que consciente. Isso é muito importante a gente saber. Por quê? Porque a psicologia sempre acreditou que era o eu quem formava os pensamentos, né? Mas não é o eu quem forma os pensamentos, não é somente o eu que forma os pensamentos, né? Você tem uma porrada de fenômenos inconscientes que formam os pensamentos. E basicamente, os pensamentos eles são formados primeiro inconscientemente para depois serem lidos esses pensamentos inconscientes e se converterem em pensamentos conscientes. Então a psicologia sempre acreditou que era o eu, né? A sua consciência, a consciência da sua existência, sua capacidade de tomar decisões, sua capacidade de reconhecer os estímulos desse mundo, né? É quem tomava, é quem construía os pensamentos, na verdade, não é. Então o que acontece? Um dos fenômenos que leem a memória e produz cadeias de pensamentos essenciais é o gatilho da memória. Qual é o objetivo do gatilho da memória? Toda vez que você se depara com um estímulo extrapsíquico, ou seja, toda vez que você se depara com um estímulo, seja ele qual for, a imagem de uma flor, uma agressão verbal, toda vez que você se depara com um determinado estímulo, seja ele qual for, o gatilho da memória ele vai ser disparado. A partir do momento que o gatilho da memória for disparado, ele vai varrer a sua memória, ou seja, ele vai começar a ler a sua história intrapsíquica. E lá na sua memória, lendo a sua história intrapsíquica, conjunto de representações psicossemânticas, ele vai resgatar determinadas representações psicossemânticas para atribuir um significado àquele estímulo que está diante de você. Você entendeu? Olha só que legal uma coisa aqui que a gente muitas vezes não tem consciência, que é a verdadeira utilidade da memória. A verdadeira utilidade da memória. O que a gente basicamente acredita? Por exemplo, a gente acredita que muitas vezes uma pessoa inteligente é uma pessoa que tem uma memória boa.
né? Então é aquela pessoa que ela se recorda fácil de várias informações, ela tira, por exemplo, boas notas lá na prova da escola porque tem uma memória boa, consegue lembrar do que estudou. E basicamente é esse tipo de pessoa que a gente tem como pessoa inteligente. E, naturalmente, as pessoas acreditam que a função da memória é servir como uma base de dados, né? Servir como um banco de dados. E, na verdade, não é esse o objetivo da memória. O objetivo da memória ela basicamente guarda o seu passado para representar o presente. Esse é o objetivo da memória. Você tem uma memória por causa disso, meu amigo. Você tem uma memória porque a sua memória, ela capta, ela coleta o seu passado, né? Todo o seu passado vai sendo registrado nela pelo fenômeno RAM, que registra em formas de representações psicossemânticas, e ali está todo o seu passado. E esse passado, ele vai ser utilizado para a representação do presente.